No dia 9 de novembro de 1889, foi realizado o célebre baile da Ilha Fiscal no Rio de Janeiro. Foi o primeiro baile oficialmente promovido pelo Império e o último. Organizado sob o pretexto de homenagear oficiais da Marinha chilena, o grande baile tinha a intenção de mostrar a solidez da monarquia contra as conspirações republicanas que estavam em andamento. 2 dias depois do baile, no dia 11, os conspiradores reuniram-se na casa do Marechal Deodoro da Fonseca. Eram eles Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa. O Marechal estava de cama, gravemente enfermo, com uma crise de asma e mal conseguia falar. Mesmo assim, o encontro foi decisivo, pois Deodoro decidiu que lideraria o movimento. Na manhã do dia 14, espalhou-se um boato pelo centro do Rio de Janeiro. Dizia-se que o governo havia mandado prender Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca. Falava-se também que o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, planejava dissolver o exército e substituí-lo pela Guarda Nacional. O boato antecipou o movimento dos golpistas. À noite, tropas do exército se rebelaram. O primeiro-ministro enviou telegrama ao imperador, que estava em Petrópolis, avisando sobre a revolta militar. Mas Dom Pedro II só leria o telegrama no dia seguinte. Ao amanhecer do dia 15 de novembro, o primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto e seus ministros refugiaram-se no quartel-general do Exército no Campo de Santana para resistir aos militares rebeldes. Mas foi um erro estratégico fatal. Esse era o local para onde estavam marchando as tropas rebeladas. Pouco depois, o Campo de Santana está ocupado por soldados armados. A maioria deles não sabia o que estava acontecendo, apenas obedecia às ordens de seus superiores. O primeiro-ministro supunha estar sob segurança do Marechal Floriano Peixoto e do general Almeida Barreto. Grande engano. Floriano não fez nada para proteger os ministros e deixou as coisas acontecerem. E Almeida Barreto passou para o lado das tropas rebeladas. Pouco depois, o Marechal Deodoro chegou ao Campo de Santana para liderar as tropas. Estava tão enfraquecido pela doença que foi-lhe dado para montar um cavalo baio, bem manso. Eram cerca de 9 horas da manhã, quando o Marechal Deodoro entrou no quartel-general e deu ordem de prisão ao primeiro-ministro Ouro Preto. Fez um pronunciamento sem qualquer menção à queda da monarquia. O tal grito de "Viva a República" não aconteceu, pelo menos nesse momento. Caía o governo, mas não a monarquia. Eis que chega no Campo de Santana, atrasado, o barão de Ladário, ministro da Marinha. Pretendia se juntar ao ministério, mas era tarde e o barão recebeu voz de prisão. Em vez de se render, sacou uma pistola e atirou, errando o alvo, mas foi alvejado por 4 tiros. Foi a única vítima do golpe. Enquanto isso, em Petrópolis, a quase 70 quilômetros do Rio de Janeiro, Dom Pedro II lia o telegrama que comunicava a revolta das tropas do dia anterior. O imperador acreditava que se tratava de um levante sem grande importância e esperou por mais notícias. Chegou a tarde do dia 15 de novembro e a situação estava indefinida. O governo estava deposto, mas a república não fora oficialmente proclamada. No final da tarde, um punhado de republicanos civis resolveu formalizar a queda da monarquia. Reunidos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, anunciaram a proclamação da República. Já era noite do dia 15, quando o Marechal Deodoro finalmente convenceu-se de assinar o decreto que afirmava: fica proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa. Estava proclamada a República, mas ela era provisória, até ser confirmada por um plebiscito que só foi realizado em 1993, isto é, 104 anos mais tarde.
Dom Pedro II só foi oficialmente comunicado da mudança de regime no dia seguinte, 16 de novembro, às 3 horas da tarde. Os republicanos mandaram um simples major, Frederico Solon Ribeiro, para avisar o imperador sobre a extinção da monarquia e que deveria deixar o país em 24 horas com todos os membros da família real. Na madrugada do dia 17 de novembro, as ruas que davam acesso ao Largo do Paço e ao Cais do Porto estavam fechadas por tropas a cavalo. O trânsito nas ruas ao redor estava interrompido e as pessoas foram proibidas de circularem na região. Os republicanos temiam que a população viesse em massa despedir do imperador. Às 3 horas da madrugada, a família real atravessou o Largo do Paço e embarcou no navio Paraíba. Pouco depois, na Ilha Grande, a família real foi transferida para o navio Alagoas, que a levaria a Portugal, onde chegou quase um mês depois. Terminava de forma melancólica quase 7 décadas de monarquia.